E já estamos de volta com o Business aqui na BMC News. Obrigado pela sua companhia. Hoje a gente recebe a Tecban. Estamos falando um pouco sobre modelo de negócios e o papel dela no mercado atualmente, no mercado bancário. Tiago Aguiar, superintendente executivo de produtos, marketing e experiência do cliente. A gente falava também no bloco anterior sobre a possibilidade de ter, né, esse autoatendimento compartilhado. Então, vários bancos oferecendo os mesmos serviços em cada uma dessas unidades desses caixas eletrônicos. Mas tem um detalhe também interessante, que isso também atende aos bancos regionais. Isso deve ter uma importância muito grande para bancos menores, para cooperativas, não só para aquele banco estar ligado, né, interligado ao sistema, mas principalmente para o cliente ter acesso a todos esses serviços, independentemente se ele está na cidade dele, ou se ele está numa capital, ou se ele está do outro lado do país. Sim, exatamente. Eu acho que, diferentemente, né, de alguns outros países onde você tem só redes proprietárias ou redes de ATM que são uma espécie de franquia, e aí você, de repente, não tem acesso a todos os caixas eletrônicos num país, no Banco 24 Horas, qualquer instituição, que seja financeira ou uma instituição de pagamento, ou uma fintech que seja, pode acessar, pode fazer parte do Banco 24 Horas. Então, uma coisa muito interessante que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente criou uma plataforma para facilitar a conexão de pequenas fintechs ao Banco 24 Horas. Então, uma instituição de pagamento acabou de surgir e ela tem ali poucos clientes. A gente criou uma plataforma de APIs para fazer uma conexão muito mais simplificada com o Banco 24 Horas do que era até então, né, para grandes instituições. Então, e ele consegue prover esse serviço ou oferecer esse serviço para o seu cliente, para o seu usuário, independentemente de onde ele está. Ele seja ou, né, em Manaus ou em Porto Alegre. É a mesma coisa para bancos regionais. Então, um cliente de um banco regional, e para onde ele for no Brasil, e até Fernando de Noronha, ele consegue utilizar um equipamento do Banco 24 Horas. Então, Exatamente. isso traz um benefício para o sistema e principalmente para o usuário final, né? Isso aí revela uma tendência de um futuro multibanco no Brasil, como acontece na Europa? Na Europa, o que a gente tem visto e a gente acompanha já há alguns anos são as agências ou iniciativas de agências multibancos. Então, né, o caixa eletrônico ele já é multibanco. O Banco 24 Horas já é multibanco, oferece serviço para mais de 150 instituições financeiras. Aí a gente passa para um outro momento, aonde que a gente comentou no bloco anterior, aonde o caixa eletrônico de um banco começa a oferecer serviço até para o usuário de um outro banco, através dessa ligação com o Banco 24 Horas, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, com o Banrisul. E aí você vai caminhando para um momento que de repente pode ser o que está acontecendo nas iniciativas ali na Europa, onde você tem uma agência ou uma presença física com mais bancos naquele mesmo lugar. Então, uma agência multibanco. Tem várias iniciativas, a gente acompanha bastante, ou na Europa, nos países escandinavos, onde isso já está sendo testado. Então, tem iniciativas onde você vai naquela agência e tem vários bancos ali, várias pessoas, né, gerentes de vários bancos compartilhando um mesmo local, como se fosse um coworking, e aí o cliente vai ali. Você tem uma outra iniciativa que cada dia da semana é um banco, por exemplo, então segunda-feira é o A, na terça B, C, D, E. E a gente tem olhado para isso e estudado como que a gente pode até introduzir isso aqui no Brasil, né? Como é que, uma vez que eu compartilhei o caixa eletrônico, será que faz sentido também compartilhar uma estrutura física de atendimento? Então, isso para a gente ver para o futuro. Pode ser um próximo passo. Em termos de sistema, o Open Finance já ajuda muito nessa integração também, né? Hoje a gente já tem, inclusive as últimas etapas dessa integração aí já mostram até o acesso comum dos bancos ao usuário. Talvez no futuro aí a gente tenha o cliente como centro e os bancos ao redor desse cliente, e não hoje como o cliente está em volta ou atrás desse banco, né? Eu acho que, assim, o que vai ficando cada vez mais claro, vamos ver como é que vai ser essa tendência, que num primeiro momento, quando surge uma tecnologia, a gente sempre acha que o mundo vai para cá. Né? Então a gente está olhando inteligência artificial, de repente tudo é inteligência artificial. Aí a gente começa daqui a pouco a olhar e fala assim, não, inteligência artificial não resolve tudo, precisa da inteligência humana também. Então, é um pouco do que aconteceu ou está acontecendo, estamos nesse período agora do digital. Vamos todo mundo para o digital e vamos resolver tudo no digital, nos aplicativos.
puxa, mas tem uma parcela, não só uma parcela da população, até a gente mesmo, que talvez seja mais digital, em algum momento eu quero um atendimento humano e preciso de um atendimento presencial. As discussões que a gente teve durante a pandemia, então no varejo, todas as lojas físicas vão fechar e o e-commerce é o que vai sobressair. Aí você tem uma acomodação, agora você tem uma volta, até algumas empresas voltando a abrir lojas com presença física. Então, não acho que tem uma coisa, né, um ganhador, né, leva tudo, né? Acho que essa é a expressão. Então, a gente tem que saber equilibrar. Acho que esse é o papel, assim, da TecBan. É como que a gente consegue ir para o digital, mas ao mesmo tempo sem perder o físico, né? Essa integração do físico com o digital. Então, a gente tem iniciativas digitais, como Open Finance, como você falou. A gente tem iniciativas onde, com o celular, eu consigo ir num ATM e sacar, só com o celular, não preciso de nada né, da minha digital, eu preciso do meu cartão, eu faço isso através do celular. A gente conseguiu integrar o celular ao ATM. E aí você tem outras iniciativas, que acho que depois a gente podia falar, que é o nosso Banco 24 Horas Compacto, que é uma solução para sacar no comércio, diretamente no comércio, sem necessidade de abastecimento dessa máquina, que provê uma inclusão financeira absurda assim, para a população. Vamos falar disso agora, então. Como é que então, é tá, esse, já que eu como falei, que é né? esse sistema, como que funciona? A gente tem vários equipamentos na TecBan de autoatendimento. Então, a gente tem o ATM grande, que a gente fala do ATM de 1,5 toneladas, que ele tem lá 8.000 cédulas, e a gente tem um ATM menor, com 300 e tal. E aí, agora, a gente criou, isso 1 ano, 2 anos atrás, um ATM compacto, que a gente chama. A gente chama ele de Atmo, carinhosamente a gente chama de Atmo, mas basicamente é um device desse tamanho, onde a gente coloca no varejo, do lado do caixa, do caixinha ali, da máquina, né, na registradora, e aí você saca o dinheiro do caixa do varejista. Então esse equipamento ele é feito para você autenticar aquela transação, para você colocar o cartão, para você usar a sua biometria, né? Porque o Banco 24 Horas os bancos têm a biometria ali, uma validação de autorização. Então você valida ali, sai ali um recibo, você entrega no caixa do varejista e ela te entrega o dinheiro. E aí a gente faz as compensações necessárias entre a conta corrente do usuário e a conta do varejista. A gente já tem mais de 1.000 equipamentos desse no mercado. E é esse equipamento, esse Atmo, esse Banco 24 Horas Compacto, que a gente está levando para regiões muito distantes. Eu sempre falo essa de 14 horas de barco e é uma verdade. A gente tem lugares onde não tem presença bancária e a gente tem lá esse Banco 24 Horas Compacto fazendo o mesmo volume de transação, de saque, como um ATM enorme. A gente está numa cidade agora que chama Tabatinga, que é lá no Amazonas, ela fica na fronteira do Amazonas com Peru e Colômbia. Então fica na tríplice fronteira. E ali é o único meio para a pessoa sacar seus benefícios sociais. Bolsa Família, auxílio pesca e por aí vai. Na hora que a gente coloca isso, você traz uma inclusão financeira para aquela população. Então isso é uma coisa que tem nos orgulhado bastante, porque um device que a gente criou, proprietário, a gente criou na TecBan, não tem isso fora do Brasil, e a gente está dando inclusão financeira para diversas, né, uma população enorme que não tinha isso antes. Exatamente. E outra coisa também muito importante, dar autonomia para essas pessoas, independência e liberdade. E porque às vezes elas poderiam estar sujeitas a atravessadores, né? Pessoas até que não têm uma boa intenção e que proporcionavam esse trabalho. Eu busco dinheiro lá para você em troca de uma taxa aqui, ou eu consigo te disponibilizar esse dinheiro em troca. Então você elimina isso e dá mais liberdade. É muito interessante. Como identificar esse equipamento? Quem está fazendo uma compra, quem precisar usar, como que ele faz para identificar essa caixinha? Bacana. E o que você comentou é exatamente o que acontece, né? Você tem, então, pessoas que entregam um cartão do benefício social para alguém, e esse alguém vai para uma outra cidade para fazer sacar e cobra uma taxa. Você tem cidades que a gente conheceu nesse Brasil gigantesco, que tem o dia do pagamento, é feriado na cidade, porque não tem como ela sacar o dinheiro, então vira um feriado, a população daquela região sai, vai para uma outra cidade afastada, saca o dinheiro nessa cidade, usa aquele dinheiro naquela outra cidade para fazer compras, então, né, alimentos, supermercado,
deixa o dinheiro naquela economia, enfraquecendo a sua economia local e depois volta com os mantimentos. Então, quando a gente coloca o Atmo, e aí ele é um equipamento vermelho, né, cor do banco 24 horas e adesivado com banco 24 horas. No varejo vai ter ali uma identificação também, que a gente tem um trabalho de trade bem forte, falando que ali você tem um banco 24 horas, que ali você pode fazer uma recarga ou você pode sacar um benefício social. Então, é um trabalho que a gente tem feito bem grande. E aí um trabalho muito forte de comunicação, de marketing, para também fazer com que as pessoas saibam e conheçam o equipamento e mudem o seu comportamento. Deixem de entregar o cartão para uma pessoa para ir para outra cidade e sacam ali no Atmo. Senti um orgulho na sua fala aí ao falar desse projeto. O olhinho brilhou aí. É um projeto isso é um projeto que te move aí. ESG muito bacana. Acho que é muito legal. E tem muito a ver com o propósito nosso como companhia, né, de ajudar as pessoas. No final, a gente é uma empresa de serviço de utilidade pública. Em alguns lugares, se não tem a TecBan, não tem o Banco 24 Horas, não tem acesso à instituição financeira. Mais de 10 anos atrás, nós fomos a primeira instituição a dar acesso, inclusão financeira, em Paraisópolis. Então, a gente foi aqui em São Paulo, né, uma comunidade enorme, e não tinha nenhum, né, banco ou caixa eletrônico, e a gente foi lá e instalou uma bateria ali de ATMs, e aí essas pessoas começaram a poder fazer seu saldo, olhar seu extrato, fazer um pagamento, sacar, enfim, ter relacionamento com o seu dinheiro, né? Exatamente. E colocou fim a mais um mito, né, de que nesses lugares poderia ser mais perigoso ou desaconselhavam ter uma unidade como essa. Provavelmente essa ação aí gerou a prova contrária disso. E você sabe que essa ação é muito legal. A gente tem essa foto lá na TecBan, que tem um grupo da comunidade que mora lá. Quando a gente instalou o ATM, eles abraçaram o ATM. E aí, então, eles estão várias pessoas com um ATM abraçado e a gente tem essa foto que saiu no jornal. Fica muito legal. Acho que realmente é um trabalho que orgulha. Quem trabalha na TecBan tem uma missão bem forte com isso. Tiago, obrigado. Por enquanto, a gente vai fazer a última pausa aqui e na volta a gente vem projetar o futuro. O que a gente pode esperar para a TecBan e quais as novidades vêm por aí. Business volta já já.